Muito bem, queridos, no vídeo de hoje vamos falar acerca do catolicismo, mais propriamente o catolicismo apostólico romano. Mas antes de entrar no assunto, eu queria lhe convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e compartilhar esse conteúdo. Então, eu coloquei a imagem aí para você ter uma noção melhor de qual vertente do catolicismo estamos falando, que é o catolicismo da Igreja de Roma. Por isso está a imagem do Papa. Eu acho que representa bem esse ramo do cristianismo. E quais são as crenças basilares que a Igreja Católica Apostólica Romana acredita e professa, e aquilo que a gente vai colocar nesse vídeo que mais pode diferenciar da teologia protestante, da teologia dos reformadores. Bom, a Igreja Católica de Roma acredita na existência de 7 sacramentos, na Mariologia, a gente já vai explicar o que seria isso, e a intercessão dos santos, o uso de imagens, a justificação pela fé como sendo um processo e não um ato único de Deus. Vai acreditar na questão do purgatório, o batismo como sendo regenerativo, como fazendo a pessoa nascer de novo, a tradição da igreja acima da Bíblia, e vai acreditar também fortemente na autoridade papal, o chamado ex-cátedra, que o Santo Padre, que assim é chamado, o Papa de Roma, ele vai poder normatizar questões de fé e prática através da Cátedra de São Pedro. Isso tudo a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu creio que vai ser bastante elucidativo e a gente vai fazer comparação com a teologia protestante, mais especificadamente a teologia reformada. Então, os 7 sacramentos. Para os protestantes, há somente dois. Quais são? Batismo e a ceia. Para os católicos, há 7 sacramentos. E a partir do século XII, Pedro Lombardo ele vai falar sobre a existência de 7 sacramentos no seu livro As Sentenças, que ele já vai dizer sobre esses 7 sacramentos, a utilização na vida cristã. Depois, no século XIII, de 1225 a 1274, São Tomás de Aquino para os católicos, ou Tomás de Aquino para os filósofos, ele é aquele que vai introduzir dentro da teologia a filosofia escolástica, que vai permitir o crescimento da teologia de maneira substancial, porque até mesmo os reformadores vão utilizar do escolasticismo dentro da teologia reformada para elaborar sentenças, elaborar tratados teológicos, a forma de pensar teologia vai ter como pano de fundo a chamada filosofia escolástica. E São Tomás de Aquino ele é considerado também como o doutor angélico. Ele é famoso por suas obras, por sua obra principalmente a Suma Teológica. Ele vai abordar questões como os anjos, sendo seres perfeitos, puderam pecar. Então, tudo isso está, e muito mais coisas, está na sua obra Suma Teológica, que a gente encontra em 4 volumes nos sites de vendas de livros aí, e está bastante disponível. E ele já vai falar acerca dos 7 sacramentos também, a partir do século XIII, sua aplicação na vida cristã, sua natureza, seus efeitos, tudo isso através da teologia escolástica católica de Tomás de Aquino. E no Concílio de Florença, em 1439, a Igreja vai dizer que existe sim 7 sacramentos. Vai declarar de maneira explícita a existência desses 7 sacramentos. No Concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma, houve a Reforma Protestante no século XVI, e na metade aproximadamente ali do século XVI houve o Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que vai reafirmar a posição católica acerca da existência dos 7 sacramentos. Então, quais são esses sacramentos? O batismo,
que eles acreditam como sendo o batismo, que faz a pessoa nascer de novo e marca a entrada daquela pessoa na vida cristã. A crisma, que também pode ser chamada de confirmação. Se, por exemplo, uma criança ela foi batizada, quando ela chega à idade da razão, ela precisa fazer a confirmação de fé. Até o momento do batismo, do batismo até a sua idade da razão, ela é sustentada, segundo a teologia católica, pela fé dos seus padrinhos de batismo. E quando ela chega nessa idade que ela pode pensar por si própria, ela faria a crisma, que é a confirmação de fé. A Eucaristia, que nada mais é do que a ceia, é a Santa Ceia, a comunhão, é a participação no corpo e no sangue de Cristo, e essa Eucaristia é celebrada na missa, que é considerado o ápice ali da vida cristã. A gente já vai explicar a questão da ceia, porque existe uma visão diferente na Igreja Católica Romana. Outros sacramentos são sacramentos que para o serviço ou para a vocação, que é o sacramento da ordem, que é exigido dos padres, dos bispos, a questão de ser celibatário, de não se casar. E para os fiéis que não fazem parte do clero, o outro sacramento é o matrimônio. Eles são intercambiáveis, porque se alguém é padre, ele não pode participar do sacramento do matrimônio. Se alguém é casado, não pode participar do sacramento da ordem. Então, há essa questão aí a ser observada. Outro sacramento é a penitência e a unção pelos enfermos. O que é a penitência? A penitência vai envolver, quando uma pessoa peca, vai envolver a contrição, que é aquela tristeza por aquele erro, o arrependimento, que é a mudança de atitude, não cometer, e uma obra para expurgar aquele pecado da vida daquele cristão, que é tido na confissão. Ele vai se confessar ao padre e ali ele vai receber a ordem de fazer uma penitência, que seria tantas orações, além da contrição e do arrependimento, ele evidenciaria esse arrependimento e essa tristeza através de uma obra imediata, que seria muitas das vezes ali a oração, que dada essa quantidade de vezes, essa obra a ser realizada pelo padre no momento da confissão. E a unção dos enfermos, que é um modo de oferecer a graça e o conforto espiritual àquelas pessoas que estão doentes, próximas ali a um estado de morte, pedindo cura ou força espiritual para suportar aquele momento ali de sofrimento. E a ceia do Senhor? Lembra que eu falei que a gente ia abordar a questão da ceia? Como é vista a questão da ceia do Senhor na visão católica? E aí eu botei o Papa levantando o corpo de Cristo para os católicos. A hóstia, esse pão da ceia, quando consagrado, ele se transforma literalmente no corpo, e o suco de uva ou vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. É a doutrina chamada da transubstanciação. Mantém a aparência ainda de elemento, mantém a aparência ainda de hóstia, de suco de uva ou de vinho, mantém a aparência física, mas a sua substância é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. Muda a natureza do elemento, passando a ser o corpo e o sangue de Cristo após a consagração. E aí tem as referências, eu vou deixar aqui no vídeo, que os católicos interpretam essas referências como de maneira literal. Quando Jesus fala, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, eles interpretam de maneira literal. E então, qual seria o entendimento protestante acerca da ceia do Senhor? O que os protestantes pensam? Há que se lembrar que nós temos a teologia reformada e a teologia luterana. Nós vamos ver cada uma delas nesse vídeo. Bom, os luteranos entendem pela doutrina da consubstanciação, que com o pão, com o vinho,
Cristo se faz presente fisicamente com o elemento, por isso consubstanciação. Junto do elemento, Cristo está presente com o cristão de maneira física. Física. Já os teólogos reformados, desde João Calvino, vão entender que Cristo se faz presente na ceia de maneira espiritual. E isso foi o que dividiu luteranos e reformados durante a Reforma Protestante. Principalmente o reformador da Suíça, Ulrico Zwingli, e Lutero. Eles não se entendiam por causa da questão da ceia do Senhor, porque afirmar que Cristo se faz presente fisicamente ou Cristo se faz presente no espírito, existem implicações cristológicas nessas afirmações. Quais são? Por exemplo, se eu falo, quando, por exemplo, Cristo ascendeu aos céus em corpo, ele se assenta à destra de Deus Pai. No seu corpo físico, ele está à destra de Deus Pai. Quando eu afirmo que na ceia Cristo se faz presente fisicamente, nessa afirmação ela está carregada de uma outra suposição, que se Cristo se faz presente fisicamente, eu estou atribuindo ao corpo humano de Cristo uma característica sobrenatural. Ou seja, em última instância, eu estou separando a divindade e a humanidade e eu estou atribuindo uma característica sobrenatural ao corpo humano de Cristo, de que Cristo se faz presente fisicamente na ceia. E aí pode nos levar a pensar que os luteranos estão caindo na heresia do nestorianismo, uma heresia que dividia as duas naturezas de Cristo, que ora Jesus agiria como divino, ora Jesus agiria como humano, e que as duas naturezas não são unidas hipostaticamente, ou seja, inseparavelmente. Já a teologia reformada de João Calvino, Ulrico Zwingli e demais reformadores adeptos à teologia de Genebra, que tem origem em João Calvino e Ulrico Zwingli na Suíça, vão afirmar que Cristo ele se faz presente de maneira espiritual na ceia. E esse foi o grande ponto de divergência. E essa é a minha posição aqui no vídeo, que quando a gente faz o ato da ceia em memória, ao lembrar do sacrifício de Cristo, com a fé naquela obra que ele fez por nós, ao participar do pão e do vinho na Santa Ceia, Cristo se faz presente de maneira espiritual. Então, o que é a ceia, professor? A ceia é um sinal divino da graça invisível. Nós não vemos a graça, mas a ceia é esse sinal divino. Dessa graça que nos alcançou de maneira invisível. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 29, Paulo fala acerca da ceia e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Se entendermos de maneira literal, estamos na doutrina da transubstanciação, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, o que nós temos aqui? Se nós formos para o idioma original no grego, nós vamos ver que o termo isto é o meu corpo e este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fica muito claro que isto simboliza o meu corpo. O sangue simboliza o meu sangue. A questão do este cálice é a nova aliança no meu sangue, simboliza o sangue de Cristo. Até porque termina o versículo falando: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Se o ato que nós fazemos de comer e beber é em memória, logo esses elementos são simbólicos. É o sinal visível da graça invisível. Bom, e a questão da Mariologia, Maria e a intercessão dos santos para os católicos romanos? Bom, o que nós temos em comum a respeito de Maria, tanto para católicos como para protestantes? Bom, primeiro, eu creio que não seja do grande conhecimento do povo evangélico, é que Maria, sim, ela é a mãe de Deus, não somente do Jesus homem. Porque se dissermos que Maria ela é mãe somente do Jesus homem, nós estamos caindo de novo na heresia do nestorianismo, que divide a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Jesus ele é completamente homem, completamente Deus. Essas duas naturezas estão unidas inseparavelmente. Não há como separar as duas naturezas de Cristo. Ora, Jesus não é divino, ora, Jesus é humano. Não tem como afirmar isso à luz das Escrituras. Ele, em todo momento, ele é divino, em todo momento, ele também é humano. Estão unidas de maneira inseparável. E afirmar que Jesus ele que Maria ela é, perdão, a mãe somente do Jesus homem, nessa afirmação está carregada de uma outra afirmação que é a separação das naturezas. Logo, quando falamos que Maria ela é mãe de Deus, não estamos falando da divindade ou da suposta divindade de Maria, mas estamos afirmando que Jesus, ele é Deus. A afirmação dessa frase e que há na oração católica, Santa Maria, Mãe de Deus, quando falamos que Maria é Mãe de Deus, estamos enfatizando a divindade de Jesus e não a divindade de Maria. Outro ponto que é comum, tanto a católicos como protestantes, é que Maria é a mais bem-aventurada entre as mulheres e que Maria é sim um exemplo de fé. Por meio da sua fé, o Salvador encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que há de errado na doutrina católica acerca de Maria? Maria nem os santos intercedem, que seria como se fosse uma oração pelos vivos. Por exemplo, os católicos vão afirmar que a intercessão dos santos é o seguinte: é como se eu pedisse, eu estou dando exemplo, eu chego para determinada pessoa, olha só, meu amigo, ora por mim lá na sua igreja. Eu chego para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa e falo: ora por mim lá na sua igreja. E essa pessoa vai orar. Os católicos vão comparar isso como se os santos pudessem também orar por nós. Então, na visão católica, essa é a intercessão dos santos. Mas será que se fundamenta dessa maneira? Outro fato que não há concordância entre católicos e protestantes é Maria, ela é santa no sentido de ser separada para Deus, não no sentido de ser canonizada como alguém acima com uma divindade ou algo do tipo, não. E Maria, ela também não é perpetuamente virgem. Maria não ascendeu aos céus. A gente vai ver cada um desses pontos aqui. E Maria, ela teve filhos. Os católicos falam que ela não teve filhos, mas sim, ela teve filhos e a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Então, a intercessão dos santos. Por que os católicos afirmam que os santos podem interceder por nós? Um dos argumentos é Apocalipse 5, verso 8, que diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, as orações dos santos. E os católicos levam isso de maneira literal. Lembrando que o livro do Apocalipse ele é carregado de simbolismo, carregado de figuras de linguagem, porque João está aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, exilado na ilha de Patmos, e ele está tendo uma percepção de que é muito distante. Então ele tenta, com seu vocabulário da época, traduzir aquilo que ele está vendo, que são aspectos distantes da realidade dele.
se ainda nem chegamos nessa fase, que dirá João em 90 depois de Cristo. Então, é um livro carregado de simbolismo, mas o que os protestantes entendem acerca de Apocalipse 5, verso 8? Bom, entende que as taças de ouro cheias de incenso, descritas como as orações dos santos, são as orações dos cristãos que ainda estão vivos, oferecendo as suas súplicas a Deus. Os protestantes interpretam que santos se referem a todos os crentes de todas as épocas, aqueles que se converteram a Cristo e que Paulo vai tratar diversas vezes nas suas cartas como aquele povo daquela cidade que serve a Cristo, que se converteu a Cristo. Lá em Efésios 1, verso 1, vai falar assim, aos santos em Éfeso. Em Coríntios, 1 Coríntios 1, verso 1, verso 2, vai falar assim, aos santos da igreja de Corinto. Quem são esses? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, são os cristãos que nasceram de novo. Paulo chama de santos. Então aqui nós temos que os santos que estão com o seu com as orações que estão supostamente mortos ali na tradição católica, na interpretação de Apocalipse 5:8, na entendimento protestante, seriam aqueles santos, aqueles crentes em Jesus que estão vivos e estão orando pelos demais irmãos, pelos demais santos. Não fala ali de pessoas mortas, mas fala desses santos que estão vivos e estão orando, apresentando as suas orações ao Senhor como uma oferta também. E a questão de Maria subir aos céus, ascender aos céus. Bom, nós não temos base bíblica para isso. Dentro das escrituras sagradas não há nada que afirme isso. A teologia protestante enfatiza lá em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram, que destituídos estão da glória de Deus. A palavra todos ali que Paulo se refere são todos, inclusive Maria. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Maria não seria alguém santa a um patamar de ser assunta aos céus, como foi o Senhor Jesus. A doutrina da Assunção de Maria, ela se desenvolve mais especialmente a partir do século IV e foi formalmente proclamada como dogma pela Igreja Católica em 1950, junto com a doutrina da virgindade perpétua de Maria pelo Papa Pio XII na bula Unificentíssimos Deus. O que é uma bula? Por exemplo, é uma bula papal. Quando Lutero ele publica suas 95 teses, ele recebe uma bula papal para que ele viesse a se retratar daquilo que ele escreveu, daquilo que ele falou. A bula é um documento que o Papa faz que vai normatizar questões de fé e prática, porque ele vai se valer dessa que eles chamam para si, né, a sucessão apostólica de Pedro, do primeiro apóstolo que seria Pedro, por causa lá de Marcos 16, verso 16, quando o Senhor Jesus fala assim, Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A visão católica entende que sobre o ministério de Pedro, a igreja de Cristo seria edificado. A visão protestante entende que é sobre a revelação que Pedro teve, a igreja de Cristo foi estabelecida, que Jesus ele é o Filho de Deus. Então, por causa do Papa chamar para si a sucessão apostólica deste Pedro, ele vai se valer do termo ex cátedra, que ele vai normatizar questões de fé e prática. E dentro dessa normatização, ele vai emitir bulas papais. E a Unificentíssimos Deus, publicado em 1950, vai falar acerca da assunção aos céus de Maria e da sua virgindade perpétua. Maria, ela não foi perpetuamente virgem. E a gente vai abordar aqui a questão do grego. Em Mateus 13, do verso 55 ao 56, fala assim, não é este o filho do carpinteiro, falando acerca de Jesus? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos
Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? O católico apostólico romano vai entender que o termo irmãos e irmãs claro, traduzido para o grego, esse termo irmãos e irmãs é adelphos, que dependendo do sentido pode ser tanto irmão como irmã, como primo e prima. Então, o católico apostólico romano vai dizer que esse termo adelphos, que está aqui em Mateus 13, que fala acerca dos irmãos de Jesus, não seriam os irmãos, mas os primos de Jesus, para defender a virgindade perpétua de Maria. Beleza. Ainda que Jesus não tivesse irmãos. Mas olha o que está em Mateus 1, verso 24 a 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, porque ele queria se divorciar, porque ela já estava grávida, mesmo sendo virgem. Até aí tudo bem. Imagina a situação de José. É até razoável entender à luz da época. A gente não pode entender o contexto histórico à luz da nossa era, porque isso é anacronismo, mas à luz da época, que era uma sociedade patriarcal, dá para entender a mentalidade de José. Então, e José, despertando do sono, fez como o Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, esse termo não a conheceu, no bom português, José não teve relação sexual com Maria até o nascimento do seu primogênito, e pôs o nome dele de Jesus. Ou seja, se José era casado com Maria, obviamente ele teve relação sexual com Maria. Até porque os moldes de um casamento judaico, um matrimônio judaico, há o ato da relação sexual. Tanto é que o catolicismo coloca o matrimônio como um dos sacramentos. Então, se fosse assim, José seria celibatário? E foi um pai fake de Jesus? Essa doutrina não se sustenta à luz das Escrituras. Ah, mas os católicos usam imagens. Bom, aí há que se defender também os católicos. Qual é a grande questão aqui? Para os católicos, a imagem é um meio pedagógico de contar uma história de fé. Até aí tudo bem. Mas só que quem chega ao Brasil no século XVI? Os portugueses, com a missão dos jesuítas, que fazem parte da Igreja Católica, né? E vão celebrar missas aqui. Aí tem uma bula papal, uma ordem do Papa para não escravizar os índios. Só que os índios já estão sendo evangelizados. Os índios já tinham as suas religiões animistas, que adoravam o sol, o vento, a lua, adorava a árvore, religiões animistas. Começa a se trazer do continente africano os africanos, que já têm as suas religiões africanas. Tudo isso mistura com a fé oficial que está chegando aqui no Brasil. Qual é essa fé oficial? A fé católica. Então mistura a religião animista, mistura as religiões de matrizes africanas e mistura o catolicismo. Cria-se no Brasil, a partir do século XVI, um catolicismo sincrético, um cristianismo sincrético, onde se vê reflexo até hoje. O católico brasileiro é aquele que faz carinho na imagem, que bota pratinho de comida na imagem, que adora a imagem, não venera, mas adora. E usa totalmente de meios desproporcional esse meio pedagógico que a igreja havia fornecido, que é a imagem como representação de uma história de fé. Conheci alguns padres católicos que falam o seguinte: bom, se na minha paróquia uma imagem é derrubada, cai no chão e quebra, eu vou varrer e jogar fora, porque não há pecado nisso. A imagem é um meio elucidativo e pedagógico para a fé. O brasileiro que misturou todas essas religiões e, como está aí na foto, faz até carinho na imagem.
E a justificação pela fé. Os católicos veem a justificação como um processo, não como um julgamento, como um ato de Deus, mas como um processo. Confundem com a santificação. Na teologia católica, a justificação é vista como um processo pelo qual uma pessoa é tornada justa diante de Deus. Esse fato é tanto pela graça quanto pela cooperação do homem. Na e a teologia reformada vai acusar os católicos romanos de serem semi-pelagianistas. Pelágio dizia que o homem, por suas próprias obras, ele pode alcançar a salvação. Semi-pelagianista é aquele que coloca algum tipo de cooperação com Deus para que ele possa ser salvo. Para que ele possa ser salvo, justificado, nascido de novo. Então, para a teologia reformada, os católicos seriam semi-pelagianos. Admitem a graça de Deus e admitem que o homem ele seja para a salvação, ele coopere com Deus. Quando na teologia reformada, o ato dessa cooperação nada mais é que a vida de santificação. O catecismo da Igreja Católica, ele coloca assim: a justificação é o processo pelo qual Deus nos torna justos por sua graça. E isso se realiza através da fé. Até aí estaria ótimo, mas continua. E isto se realiza através da fé e das boas obras. Ou seja, a Igreja Católica admite uma posição semi-pelagiana do fato do homem cooperar com Deus para ser salvo, quando na realidade a salvação do início ao fim é a obra de Deus. Ou o homem teria condições suficientes de apresentar uma boa obra que ele possa ser merecedor da salvação, para que essa boa obra do homem possa se igualar ao sacrifício de Cristo. Não tem como. O homem ele é destituído da glória de Deus, se não é Deus indo ao encontro do homem e agindo na sua vontade para que esse homem seja persuadido graciosamente, de maneira livre e graciosa, para se voltar para a fé. Se não for a ação de Deus, o homem nunca poderá vir, porque não há comunhão entre carne e espírito. Quem adora a Deus, adora em espírito, como o homem caído, morto espiritualmente, corrompido pelo pecado original, poderia ter uma ação espiritual, por menor que fosse, de cooperar com Deus para a salvação. Não tem como, é impossível. Então, na teologia protestante, e na teologia reformada em geral, tanto batistas, calvinistas, presbiterianos, metodistas, a salvação é obra de Deus. A justificação é um ato de Deus. É como se fosse Deus declarando uma sentença, que essa pessoa ela é justa. Romanos 3, verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, esse versículo mostra que não há obras no processo, no ato de justificação de Deus. O homem não é bom o suficiente para apresentar uma obra que se iguale ao sacrifício de Cristo para que ele possa ser justificado. Isso se mostrou impossível à luz da lei de Moisés. O homem nunca era bom o suficiente, a lei só mostrava a deficiência desse homem e a necessidade que ele tinha de um Salvador. Efésios 2, do verso 8 ao verso 9, diz assim: a salvação ela é pela graça, mediante a fé, não vem de vós. A salvação não vem do homem, então não tem obras. Verso 9, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, por menor que seja a atitude do homem, não vem desse homem, mas é a ação única e exclusiva de Deus. O homem é justificado pela fé por uma sentença de Deus, que declara esse homem justo por causa da expiação feita na cruz. E imediatamente essa pessoa ela é salva, ela nasce de novo, ela pode adorar a Deus no Espírito, e aí começa a jornada de santificação. A jornada de santificação é um processo. Aí sim, há que se falar de processo. Mas no ato inicial da graça de Deus,
que é a justificação, não a participação do homem. Então, as boas obras são resultado de um coração justificado. Eu li para vocês Efésios 2, do verso 8 ao verso 9, mas o verso 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós. É um dom de Deus para que ninguém se glorie. Aí começa a explicação, porque somos feitura de Deus, criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. As boas obras são consequência de um coração justificado, de um coração salvo. O homem, na salvação que Deus dá a ele, por ato único e exclusivo de Deus, que se dá no mesmo momento da justificação, não há participação do homem. A participação do homem está na santificação. Então, essa é a divergência católica e protestante quanto à questão da justificação pela fé. A questão do purgatório. Na teologia católica, o purgatório é um estado de purificação daqueles crentes já salvos. Na teologia católica, há que se diferenciar o pecado mortal e o pecado venial. O que é o pecado mortal? Aquele pecado que aquele crente perderia a salvação e que ele precisa imediatamente se arrepender. E o pecado venial seria como se fosse o pecadinho, em que o crente morre, ele não perde a salvação por causa disso, mas ele precisa passar por ele já está salvo, mas ele precisa passar por um estado intermediário, que seria a existência desse purgatório, segundo a teologia católica, que o purificaria desses pecados veniais não confessados, não arrependidos, para que ele possa entrar purificado no paraíso. Seria isso, purgatório. Mas há referência na Bíblia quanto a isso? Bom, uma possível referência que os católicos usam é 1 Coríntios 3, verso 15, que fala ali acerca de um julgamento por obras. 1 Coríntios 3, do verso 11 ao verso 15, fala que o dia do fogo provará a obra de cada um. Há obras de pedras preciosas, ouro e prata. Há obras de madeira, palha ou feno. E que o dia do fogo vai provar a obra de cada um. E no verso 15 fala: se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, mas o tal será salvo como alguém sendo salvo do fogo ou de um incêndio. E aí eles usam essa questão para legitimar a existência do purgatório. Mas que dia do fogo é esse que vai provar as obras dos crentes? Nada mais é do que Paulo já explica também, que é o tribunal de Cristo, que todos aqueles crentes serão julgados segundo as suas obras. Eles já estão salvos, eles já são merecedores do céu pela obra de Cristo, já têm a salvação, mas eles vão receber ou não o galardão. E Paulo está explicando isso em 1 Coríntios 3, do verso 11 ao verso 15. Esse julgamento das obras dos crentes não é um julgamento para a aquisição da salvação. Todos ali já estão salvos. É um julgamento para recebimento do galardão e não é um julgamento falando acerca do purgatório. E o batismo regenerativo? Bom, os cristãos católicos entendem que o batismo ele muda a natureza do ser humano, no sentido que essa pessoa nasce de novo a partir do batismo. E que o batismo infantil, aquela criança até a idade da crisma, que seria a idade da razão, que ela vai fazer a crisma, que é a confirmação da fé, ela seria sustentada pela fé dos padrinhos de batismo, que seriam aqueles católicos devotos. Só que o batismo ele não é regenerativo. Assim como a ceia é um sinal visível de uma graça invisível, o batismo também é um sinal visível de uma graça invisível. Primeiro que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele comissionou os apóstolos a ir por todo mundo, a pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. E se a gente colocar que o ato do batismo
é o que muda a natureza, bom, então, em última instância, a gente está colocando uma obra para alguém ser salvo. E aí a gente está entrando na questão do semi-pelagianismo de novo. Romanos 3, verso 28, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem obras. O homem não pode ser cooperador para a salvação. A salvação do início ao fim é obra de Deus. Se eu disser que o homem pode cooperar, forçando muito, seria o processo de santificação, porque até o ato do homem se manter santo é ação de Deus, que o capacita para fugir do pecado, que o dá condições para fugir do pecado, que o dá condições para viver uma vida santa, que dá forças a esse homem para ele não cair, e ainda que caia, existe um advogado junto ao Pai que é Cristo Jesus, que intercede por nós. Bom, então a salvação do início ao fim é a obra de Deus. A nossa questão é a vida de santificação, que é se manter no caminho enquanto estamos nessa vida aqui terrena. Bom, então a gente vê que o homem ele não pode apresentar uma obra que seja para ser salvo, à luz de Romanos 3, verso 28. E se eu disser que o batismo é regenerativo, então eu estou colocando uma obra para a natureza desse ser humano ser transformada, que é o ato dele descer as águas. Bom, se a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, então não é por obra alguma, ainda que seja uma obra de batismo, que alguém vai ser salvo. O ladrão na cruz não se batizou, mas foi salvo. Então, Marcos vai falar acerca daquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Qual o requisito para não crer? Perdão, qual o requisito para ser condenado? O fato de não crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E então a gente vê que o requisito para ser condenado é o fato de não crer. Logo, o requisito para ser salvo é crer. E porque eu creio, eu apresento a boa obra. Eu obedeço a Cristo, que é descer as águas. Então, o batismo nada mais é do que esse sinal externo da graça invisível que ocorre no coração do crente. Marcos 16, verso 16, diz lá o que eu acabei de falar com vocês, que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O fato de eu crer é evidenciado por eu descer as águas. Não é eu pratico um ato para crer. Não, mas porque eu creio, e se eu creio é porque o meu coração foi transformado, porque não tem não tem como um homem corrompido pelo pecado original crer por si só. Ele só crê porque Jesus ele é o autor e consumador da fé. Ele coloca fé no coração do homem para crer. E se esse homem está crendo, é porque foi ação de Deus, é porque ele já é salvo, é porque Cristo o alcançou, e porque ele foi alcançado, ele apresenta a obra de descer as águas. E o fato para ser condenado é simplesmente não crer. Na tradição da Igreja Católica Romana, é justamente essa visão católica. Deus deixa a igreja que produz a Bíblia. Na visão protestante, é Deus deixa a sua palavra que vai normatizar a igreja. Resumindo muito, numa imagem, seria basicamente isso. Mas a tradição da igreja, ela está acima da Bíblia? Os católicos acreditam nisso. Realmente, os escritos, eles vão surgir, os escritos dos apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, elas vão surgir sim como necessidades pastorais das igrejas que eles plantaram. Isso é óbvio. Não se tinha ainda a escritura do Novo Testamento. A partir do século IV, Jerônimo vai traduzir as escrituras, ainda que não seja num compêndio, ainda que não seja toda ela junta, ele vai traduzir
o Antigo Testamento da Septuaginta, aquele que foi encomendado por Alexandre o Grande em aproximadamente 250 a.C., que é o Antigo Testamento. Ele vai traduzir os escritos dos apóstolos, os evangelhos, tudo do idioma original, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Ele vai traduzir para o latim no século IV. Essa é uma obra de Jerônimo, que é a Vulgata, a tradução católica da Bíblia. Ele vai fazer isso no século IV, ou seja, a Igreja Católica, ela não preservou a Bíblia, ela preservou a sua versão da Bíblia. Porque antes do século IV, nós já tínhamos o Antigo Testamento, que vem da Bíblia hebraica e da Septuaginta. Nós já tínhamos cânons, que é o compêndio de livros que formam o Novo Testamento, nós já tínhamos por outras igrejas. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não preserva a Bíblia, ela preserva a sua tradução da Bíblia. Então, por que a Bíblia Católica então tem mais livros, professor? Bom, são para os católicos chamados de deuterocanônicos. O que são isso? E são aqueles livros que estão numa categoria de subinspirados. Inspirados de segunda classe, digamos assim. Quais são? Tobias, Judite, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico, adições ao livro de Esté, adições ao livro de Daniel. No Antigo Testamento, a Bíblia Católica tem mais livros. Por quê? Porque quando Jerônimo utiliza a Bíblia que foi encomendada por Alexandre o Grande, que é a Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, na Septuaginta existem esses livros que são utilizados pelos primeiros cristãos. Então Jerônimo traduz esses livros e coloca eles num apêndice separado na Vulgata Latina. Eles ficam dentro da Bíblia, mas numa parte separada, que são esses deuterocanônicos. Para os protestantes, eles são chamados de apócrifos. Pode até servir para entender a cultura, a história, o contexto local, mas não são inspirados por Deus. Esses livros não foram aceitos na tradução alemã de Martinho Lutero, porque Lutero entendia que eles são apócrifos. Eles servem, no máximo, como contexto histórico, social e político de suas épocas, mas não como escritura inspirada por Deus. A tradição rabínica, que é a tradição que aceita a Bíblia hebraica, já não concordava com esses livros. E Lutero vai fazer a sua tradução para o alemão do Antigo Testamento a partir da Bíblia hebraica, que não tem esses livros. Jerônimo faz a partir da Septuaginta, que tem esses livros. Então, mas Jerônimo sabe que esses livros não são inspirados, tanto é que ele coloca num apêndice à parte na Vulgata Latina. A questão da tradição da igreja está acima da Bíblia. Bom, eles falam que se não fosse a igreja não existia a Bíblia. Não existiria a Vulgata Latina, porque nós tínhamos outras igrejas que já estavam utilizando o cânon. Nós tínhamos, no ano 170 depois de Cristo, o cânon muratoriano, que era usado na própria igreja de Roma, em 170 depois de Cristo. Claro que ainda não era católica, apostólica romana aos moldes de hoje, mas em Roma utilizava-se o cânon muratoriano, que tinha 22 dos atuais 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Temos o cânon que Clemente de Alexandria já utilizava, que tem também 22 dos 27 livros do Novo Testamento, na escola de Alexandria. O cânon de Orígenes, que já tinha 27 livros e era usado em 250 depois de Cristo na escola de Alexandria também. Eusébio de Cesareia, ele usava 22 dos 27 livros. E isso por volta do ano 300 a 325 depois de Cristo, na Igreja do Oriente. Atanásio, Bispo Atanásio, já vai usar os 27 livros. Então a gente vê que outras igrejas já tinham seu cânon do Novo Testamento.
e que no quarto século a Igreja Católica Apostólica Romana produziu a sua tradução para o latim, que é a Vulgata Latina, ou seja, ela não preservou a Bíblia. Se a Igreja Católica não tivesse produzido a Vulgata Latina, nós teríamos outras igrejas que teriam o cânon do Novo Testamento, porque outras igrejas e que deram origem às outras igrejas que não estão em conexão com Roma já tinham o seu cânon, cânon muratoriano, cânon peshita, o cânon que Orígenes usava, que Clemente de Alexandria usava. Então, o magistério da Igreja Católica, chamado Dicastério da Fé, entende que em matéria de fé, o Papa ele é infalível quando da cadeira de Pedro. Por isso que ele usa a cátedra de Pedro, pois ele seria, segundo ele, o sucessor de Pedro. Mas será mesmo que ele é o sucessor de Pedro? Porque nós temos as igrejas do Oriente e que são mais antigas do que a Igreja Católica Apostólica Romana, que também chamam para si a sucessão apostólica. Nós temos a Igreja Ortodoxa Copta, a Igreja Ortodoxa Etíope, da Eritreia, da Síria, a Igreja Sírio-Ortodoxa de Antioquia, nós temos a Igreja Apostólica Armênia, não estão em conexão com a Igreja de Roma e chamam para si a sucessão apostólica de Pedro também. Então, o que está certo nessa história? Bom, pela própria história da igreja já mostra que não tem como chamar para si única e exclusivamente a sucessão apostólica de Pedro. Todas essas igrejas não estão em conexão com a Igreja Católica de Roma. E nós temos aí a chamada Pentarquia, que são as 5 primeiras igrejas criadas. A primeira de Jerusalém, 30 d.C., a segunda de Antioquia, aquela que é relatada em Atos 11, em 40 d.C., a de Alexandria, em 50 d.C., a de Roma é a quarta, em 60 d.C., e é por último a de Constantinopla, na atual Turquia, em 330 d.C. E aí eu coloquei os primeiros bispos de cada uma. A de Jerusalém foi o apóstolo Tiago, a de Antioquia foi Pedro e Paulo, a de Alexandria foi o Marcos, o evangelista, que escreveu o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Foi ele que escreveu. A de Roma, fundada por Pedro e Paulo, que é no ano 60 d.C., que é a quarta na Pentarquia. Essas igrejas não estão em comunhão com Roma e todas elas chamam para si a sucessão apostólica. Já a igreja de Alexandria já utilizava um cânon do Novo Testamento com 22 dos 27 livros que temos hoje, utilizada pelo bispo Clemente logo no segundo século. A igreja de Jerusalém já usava, a partir do segundo século, o cânon peshita. E a Igreja Católica Apostólica Romana, no quarto século, que vai ter a Vulgata Latina. Então, note que não é a Igreja Católica de Roma que preservou a Bíblia. A Bíblia já existia antes da Igreja Católica Apostólica existir. Católica Apostólica Romana existir. E o que a gente tira disso? Que não é um papa, um homem que é infalível, mas é a escritura que é inerrante, porque papas erraram, assim como também reformadores erraram. Não é um homem que é infalível, é a escritura que é inerrante. Amém? E com isso chegamos ao fim. Eu queria ouvir de você. Deixe aqui o seu comentário com bastante respeito. Eu creio que vai edificar e muito. Amém, queridos? Graça e paz.